aqui reunido com um monte de trans masculino, isso só me dá mais força e garra para chegar onde eu quero chegar. E eu sou parceira sim, eu sou não binário sim, eu sou trans masculino sim, e você vai ter que me engolir. Porra! Tá, mas alguém pode me explicar o que carambas é um boy set? E é muito bom! É muito bom! É muito bom! Porque, meu Deus do céu, eu vou passar essa logo pro Pedro, porque eu tô curiosa para ouvir o que ele tem para dizer. Porque, pelo amor de Deus, a cada vídeo vai aparecendo apelidos novos. Agora tem o transmasculino também. Porque ela não é um homem trans, porque não se identifica como homem, se identifica como não binário. Mas tem um aspecto de homem, então é transmasculino. É uma loucura! Pedro, de que buraco vem essa gente, amigo? Cara, excelente pergunta mesmo, mas antes de responder essa, aliás, não vou responder essa primeiro. Esse tipo de ideologia vem do buraco de onde vem todas as outras, né, gente? Do buraco muitas vezes, do próprio egoísmo. Às vezes a pessoa, não estou dizendo que seja o caso do nosso querido Boiceta, mas às vezes a pessoa não tem absolutamente mais nada relacionado à personalidade para conseguir colocar para fora, e aí acaba fazendo com que as suas próprias características inatas acabem sendo, enfim, motivo de orgulho, de elevação, etc, etc. Ou seja, o sujeito não tem nada de bom para apresentar. Ele vai inventando determinadas características e se apoia nelas para ser, de alguma maneira, falado, de alguma maneira exaltado, e pelo jeito tem dado certo. Agora, o momento de colocar água no chope, eu acho que vai ser esse, porque é o seguinte, existem trabalhos para a gente fazer para combater esse tipo de loucura, como se fosse numa guerra. Você tem ali o pessoal da artilharia, você tem ali o pessoal que fica na retaguarda, você tem os snipers, etc., o pessoal que anda de avião. Então, numa guerra a gente tem várias frentes. Agora, o problema que eu vejo relacionado à ideologia de gênero, ao feminismo e todas essas pautas mais identitárias é que é o seguinte, muita gente tem feito só um trabalho, que é o trabalho de tirar sarro, que é o trabalho de debochar. Isso aí, é lógico, é normal e comum, mas o que eu vejo pouca gente fazendo é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é de tentar entender e explicar por que esse tipo de coisa é inexplicável. Então vocês vejam que quanto mais gente a gente tem para dar volume em relação a apenas tirar o sarro, mais a gente vai confirmando aqueles estereótipos que pregam na gente de ser extremista, etc, etc. Então, mais uma vez, esse trabalho é necessário, porque isso aí é insanidade. Se essa pessoa, às vezes, se muitas vezes esses militantes tivessem tido esse trabalho de tirar o sarro hoje, feito anteriormente na escola, talvez esse negócio não engajaria. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ninguém explica o que está acontecendo. E o que está acontecendo com esse pessoal é toda vez que a gente comenta alguma pauta desse jeito, a gente sempre volta naquele velho problema, que é uma ditadura da vontade própria. O sujeito nega completamente a realidade em relação à sua sexualidade biológica, à sua realidade psicológica, enfim, e faz com que o mundo aceite uma realidade que ele impôs a si mesmo. Não é uma realidade que foi moldada por essa pessoa, não é uma realidade que essa pessoa correu atrás, né? É uma realidade que foi completamente imposta. Então, às vezes, se o sujeito se sente como Ronnie Coleman, gigantesco, largo, etc., as pessoas têm que tratar ele como se fosse o maior bodybuilder da história da Terra. Então, se a pessoa se sente ali de determinado gênero, toda a realidade tem que se adequar. Então, isso, gente, no final das contas, é um problema cultural, isso é um problema da própria estrutura de como a sociedade hoje ela está ajeitada. Então você vê um comportamento desse, pensando com a cabeça, como diria o Emílio Zurita, do afegão médio. Você vê um cidadão desse fazendo essa loucura, e você vê o pessoal que devia ser são, né, todos eles, só tirarem o sarro, você distancia esse afegão médio, você distancia o cara que está tentando entender o que está acontecendo. Então, se você chega a pescar, tem gente tirando sarro, que é muito engraçado, e você tem ali, pelo menos, um pouco menos da metade, se dedicando a tentar explicar o que acontece na cabeça de uma pessoa assim, na cabeça desses militantes, a gente tem o melhor da briga. Porque, além de você ter o entretenimento que isso gera, porque não vamos negar, você também tem
a explicação do que acontece. Então, para dar aí uma sentença um pouco mais breve, isso aí é a ditadura da vontade própria. É o sujeito que vê a realidade, em vez de se adequar a ela, ele quer que a realidade se adeque à sua própria vontade. E isso, no final das contas, é a base de toda a mentalidade revolucionária. Então, é esse tipo de coisa que acontece na cabeça desses militantes que a gente denuncia em todo o programa desse jeito. É justamente para isso que ele serve. Não só para tirar o sarro, porque é muito engraçado, mas também para a gente tentar aproximar um pouco mais essas pessoas da realidade. Para aproximar você que tá aqui em casa da realidade, do porquê que nós vamos escalando a tal ponto que chega nesse nível. Então, eu acho que é basicamente isso. De que buraco essas pessoas saíram, como diz a Duda, é um buraco muito mais embaixo. Então a gente tem todo esse problema na cultura, todo esse problema na moral das pessoas, que se fosse sanado, a gente não veria metade do que a gente vê hoje.